Oi, oi, coisa linda! Que bom ter você aqui de novo. Hoje nós teremos um vídeo que é tipo terapia. Hoje nós vamos conversar a respeito de medo, angústia e depressão. Eu vou contar a história que aconteceu comigo enquanto eu vinha do trabalho. Certo dia, eu levantei cedo, de madrugada, peguei a condução, 2 conduções no caso, e fui até o meu trabalho, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, eu já não estava me sentindo muito bem, estava com uma forte dor de cabeça. E aí, como eu estava sozinha e só tinha algumas pequenas coisas para fazer, que era organizar algumas contas, fazer alguns pagamentos, e logo assim que eu terminasse, eu viria para casa. Então eu procurei executar todas as tarefas com bastante rapidez e vim, me preparei, me troquei, nem cheguei a almoçar lá e já peguei a primeira condução, que foi um metrô. E logo que eu saltei, já dava bem próximo ao ônibus que eu pegava para vir para casa. Só que o meu dinheiro não estava assim, trocadinho. A nota menor que eu tinha era R$20. E na época, o ônibus era R$8,40, R$8,50, não me lembro muito bem, porque já faz bastante tempo. E aí, fiquei na fila, aguardando a minha hora de subir no ônibus. E até então, tudo estava correndo bem. Mas a dor de cabeça aumentando, muito forte. Eu estava meio enjoada. Eu achei que pudesse ser uma enxaqueca, porque é uma coisa que eu tenho. E o sol estava muito quente. Na época estava bem calor. E vocês sabem que no Rio de Janeiro, quando a gente diz que tá calor, é porque tá muito calor mesmo. E aí, entrou a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira era eu. Aí eu fui, dei aquela nota pro motorista, né, porque ele era trocador também. Ele olhou para a nota, me devolveu e falou: não tem troco para essa nota. Aí eu falei assim: ué, mas você não tem troco para R$20? Não, eu não tenho troco para R$20. Eu falei: mas eu vou pro ponto final. Você pode me dar depois, que vai entrar mais gente, aí você troca o dinheiro para mim. E aí ele já começou a gritar, ia xingar, ia dizer que não tinha troco para mim, nem naquele momento, nem em outro qualquer. E aí começou a gritar comigo, me xingando de vários nomes, que eu não vou citar aqui, porque eram nomes muito feios. Inclusive, ele falou a respeito do meu peso, me chamou de feia, entre outras coisas. Feia foi até um elogio, porque diante das outras coisas que ele falou pra mim, e as pessoas passando na minha frente, né, porque eles estavam com cartão,
e foram passando e todos tomando seu assento. E eu parada ali naquela escada e tentando argumentar com ele que ele não poderia falar assim, que ele não poderia agir assim, porque não é assim que se trata um cliente. Aliás, que todo mundo merece respeito, que eu estava tratando ele com respeito, que era para ele me tratar com respeito também, que eu não tinha dado aquela autoridade para ele me chamar daqueles nomes horríveis, que talvez a mãe dele tivesse vergonha dele se estivesse ali naquele momento. E parece que foi pior. Ele alterou a voz, subiu em cima do capô, aonde fica o motor do ônibus, e praticamente me expulsou do ônibus. Ia colocando a mão assim para me empurrar, e aí eu me afastei, desci do ônibus. E assim, muito envergonhada, muito envergonhada. E ninguém fez nada no ônibus. As pessoas são cruéis. Eles adoram ver o circo pegando fogo. Mas não existe uma pessoa naquele ônibus, não existia uma pessoa naquele ônibus que pudesse me defender, que pudesse acalmar os ânimos daquele homem. E aí eu desci. E logo assim que eu desci, eu me deparei com o fiscal. E aí eu fui falar com ele tudo o que aconteceu. Ele disse que não viu nada, por isso ele não poderia falar nada. E que geralmente aquele motorista é uma pessoa muito calma, muito tranquilo. Já trabalha nessa linha há muitos anos. E aí eu perguntei pra ele, você tá me chamando de mentirosa? Eu tenho várias testemunhas do que ele fez comigo. Por causa de R$20 que ele não quis trocar. Aí eu falei assim, faz alguma coisa, né? Fala pra ele que eu preciso ir pra casa. Eu preciso ir pra casa, tô me sentindo muito mal, tô com muita dor. E é como se eu não tivesse falado nada. Aquele homem também fingiu que não escutou nada, virou as costas e seguiu o trabalho, seguiu a vida. Eu fiquei muito assustada com aquilo tudo e não sabia o que fazer, e a dor de cabeça só aumentava. Ficou muito pior do que estava antes. O calor aumentando, eu não tinha água, não tinha um remédio para dor de cabeça ali. Se eu saísse dali, que eu já estava em outra fila, né, de ônibus, eu ia ter que andar um pouco ou eu teria que pegar um outro metrô para ir até o centro da cidade. Aí eu fui me acalmando, pedindo a Deus a direção, me acalmando. E aí eu esperei o próximo ônibus e fui no próximo. Mas quando eu entrei no ônibus, passei pela roleta, o outro trocou o dinheiro. Foi rápido. Me deu uma boa tarde. E aí quando eu sentei logo assim atrás do motorista, aí eu comecei a chorar. Chorei muito, de soluçar. Um choro que não dava pra segurar. E eu não gosto de chorar na frente dos outros. Mas naquele dia eu chorei muito. E aí uma pessoa falou meu nome. E era uma conhecida. Uma moça que era de uma igreja aqui próxima. Aí ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu relatei todo o fato. Aí ela falou, é um motorista assim? Eu falei, é. Nossa, mas ele é tão tranquilo, ele é tão calmo. Trata as pessoas com tanta delicadeza. Ele trata as mulheres, né, com tanta delicadeza. É sempre muito ajudador e tal. Aí eu olhei pra ela e falei assim, sério que a gente tá falando da mesma pessoa? Ela é. Aí eu falei assim, eu não sei. Eu acho que ele pegou pinima comigo, né? Sem me conhecer, mas eu fui a bola da vez.
ela falou assim, deve ter acontecido alguma coisa com ele, vai ver que ele não estava bem. Só que naquele momento, eu não queria saber se ele estava bem ou não. Eu só queria saber de como ele me tratou. Como ele me envergonhou na frente de todo mundo. Porque mandar uma pessoa para um certo lugar que você não gosta, mandar você fazer uma certa coisa que você não é acostumado a fazer, xingar a sua mãe, entendeu? É uma coisa triste. Não faz parte da boa etiqueta. Um ser humano tem que tratar o outro ser humano com respeito. E é isso que eu esperava dele. Eu não queria que ele fosse meu amiguinho, mas pelo menos que agisse com respeito. Ele não precisava fazer nada. Então era assim. E aí, eu cheguei em casa, meu esposo já estava em casa, que era o dia de folga dele. E eu conversei com ele a respeito e ele falou, então vamos na empresa. Eu nem queria ir. Vamos na empresa. Primeiro vamos procurar um advogado. Porque isso é calúnia, difamação, né? E também a empresa te promete um serviço que não te prestou, né? Que o cliente tem até não sei quantas vezes o valor da sua passagem, ele tem que ter o troco para não sei quantas vezes, 3 ou 4 vezes, ou até 20 vezes, um negócio assim. Eu não me ative a isso não. Meu esposo falou, mas eu nem me recordo. Que é uma coisa que eu não gosto de ficar lembrando muito. Aí, tudo bem. Fomos lá na advogada, aí tava demorando tanto que eu falei assim, vamos embora. Eu tava tão assim, triste, oprimida, chateada, angustiada, que eu falei, vamos sair daqui, eu não quero ver advogado nenhum, porque eu não quero dinheiro. Eu só queria respeito. Eu não quero dinheiro, não quero nada. Só queria respeito. Aí nós fomos na empresa eu quis ir. E aí eu, chegando lá, na recepção da empresa, que é bem próximo daqui, chamaram o responsável, né? E na administração. E aí eu relatei tudo o que tinha acontecido, tudo que o funcionário dessa empresa fez. Ele falou, não é possível. Não se pode tratar um cliente. Eles mudam logo, né? Quando você fala que vai acionar a justiça, eles mudam logo a conversa. Aí ele, mas ele deve estar com problema. Eu falei assim, então, é por isso que eu vim aqui. Realmente ele deve estar com problema. Porque ele me tratou como se me conhecesse há muito tempo e como se eu tivesse feito algum mal para a vida dele. Eu devo ter feito. Nasci, né? Aí, esse senhor falou assim, porque ele deve estar com problema. Eu falei assim, então, a empresa tem que ter um tratamento para os funcionários que têm problema. Vocês não têm um psicólogo, vocês não têm um psiquiatra para cuidar de uma pessoa dessa? Imagine, se esse homem estivesse armado, ele tinha atirado na minha cabeça, porque do jeito que ele ficou, conforme ele pulou e veio para cima de mim, se ele tivesse uma arma ali, ele teria me matado. O senhor acha isso certo? E aquele homem ficou pensativo. Eu falei assim, olha, eu espero que o senhor converse com esse funcionário. Tudo bem. E viemos embora. E aí, eu comecei a refletir que isso poderia ter sido um ataque mesmo, espiritual. Só que o tempo foi passando e isso foi no final de semana. Final de semana eu não trabalhava. Quando foi chegando o domingo, que foi anoitecendo, que foi chegando o domingo, eu comecei a ter um medo. Um medo que invadiu a minha cabeça. E meu coração, ele batia muito acelerado, muito. E aí, e só pensando que ia chegar segunda-feira e eu ia ter que ir para a fila do ônibus,
E eu ia ter que dar o dinheiro pro homem trocar de novo, o motorista. E eu pensava assim, vai ser o mesmo. Eu vou ter a má sorte de encontrar o mesmo motorista. Imagine só. E ele vai me dizer assim, eu não tenho troco pra você, desce do ônibus. E ninguém ia fazer nada e todo mundo ia ficar rindo como fizeram. De madrugada, minha esposa acordou primeiro. Eu fiz o café, comecei a me arrumar, mas me deu uma tremedeira tão grande. Olhei pro meu esposo e falei assim, quer saber? Hoje eu não vou não, eu vou amanhã. Vou ligar, vou falar que eu não tô me sentindo bem e não vou hoje. Tá bom. Ah, então tá, descansa, né? Vai fazer alguma coisa pra esquecer e tudo bem. Quando foi na terça-feira, eu acordei de novo, arrumei minhas coisas. Olhei pro meu esposo e falei assim, quer saber? Hoje eu também não vou não. E isso levou uma semana. Quando chegou na outra segunda-feira, eu falei assim, quer saber? Me leva até a estação de trem. Que eu vou de trem. Vou de trem na Central do Brasil. Eu pego o metrô e salto na porta. Vai ser muito bom pra mim, vai ser fácil. Então, eu tava maquiando um sentimento. O primeiro momento foi a vergonha. O segundo momento foi o medo. E agora, eu tava procurando uma fuga, né? Eu não queria ir de ônibus, eu não queria encontrar a pessoa do motorista. Porque eu tinha medo que ele não tivesse troco pra mim e que me fizesse passar toda a vergonha de novo. Fiquei traumatizada. Traumatizada. E aí, comecei a ficar triste. Por quê? Pra eu ir pro trabalho de trem, eu teria que acordar muito mais cedo. E aqui, na minha cidade, o trem nem elétrico é. Para vocês terem uma ideia, o trem não tem porta. As portas não abrem e fecham, não. Ela fica aberta direto. E tem locais do trem que a janela não fecha. Quando chove, molha tudo. E as pessoas... Muitas não têm assim, muita educação, que passam esfregando você, te apertam. Se você não tiver cuidado, elas te empurram do trem mesmo. É uma coisa horrível. Mas tudo bem, eu suportei tudo isso para não ir de ônibus. Foi a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Isso durou quase 2 anos da minha vida. Porque eu não queria andar de ônibus. Falava assim, vamos ali no outro bairro, vamos pegar um ônibus? Eu vou a pé. Prefiro ir a pé. O bom disso tudo é que eu emagreci um pouquinho, né? Porque tudo eu fazia de bicicleta, ou a pé, ou então de moto com meu esposo, ou de carro. Porque eu nem pra ir no outro bairro, eu queria ir de ônibus. Mas tudo bem. E as coisas foram se complicando, porque não parecia, mas eu tive uma depressão, e uma crise de ansiedade, porque quando eu pensava que eu teria que ir num lugar que não tivesse trem ou metrô, só tivesse ônibus, eu já ficava tremendo, era horrível. Aí eu perguntava, mas tem como ir a pé? Se a pessoa dissesse pra mim que não, eu não ia nesse lugar, se eu não pudesse ir de carro, se meu esposo não pudesse me levar. Então, eu comecei a ficar indo de casa pro trabalho, e do trabalho pra casa, pra igreja, e não ia mais pra lugar nenhum se ele não tivesse. E isso começou a ser uma prisão pra mim. Mas eu vou te dizer como é que eu consegui resolver isso tudo.
eu quero que você... Eu vou te levar para um lugar que eu quero que você vá comigo agora. Então vem. Vamos lá, coisa linda. É aqui pertinho. Não vamos demorar muito para chegar. Todos nós trazemos feridas emocionais mais profundas. Às vezes, nem damos conta que elas existem, pois podem estar escondidas bem no fundo, lá nas profundezas do passado. Não as vemos e muitas vezes pensamos que não as sentimos, mas simples sintomas como uma baixa autoestima, medo e culpa, nos martirizamos e sempre pensamos no pior e nos sentimos responsáveis por tudo estar dando errado. Mas há uma solução para isso. Não é nossa culpa sermos abusados por alguém, mas a reação ao abuso é o sentimento de indignação, de raiva e às vezes até fúria frustra o que Deus preparou exclusivamente para nós. A confissão é a chave. E você pode estar perguntando, mas confessar o quê? Eu não fiz nada. Fizeram comigo. Pois é. A confissão é a chave que muda a direção do seu olhar, que significa dar as costas para essa situação horrível. Muitas vezes, nós ficamos pensando no que o outro fez conosco, no que o outro nos fez passar. E esquecemos que nós precisamos pensar no que fizemos com a situação em que o outro nos colocou. Por isso, precisamos confessar a Deus. Confessar os sentimentos que tivemos na ocasião e até depois do fato acontecido. Porque você não pode se esquecer do que diz em Salmo 44, 21. Deus conhece os segredos do seu coração. Foi pensando nisso que eu comecei a separar nos meus dias momentos de reflexões e de oração, momentos de falar com Deus. E aí eu comecei a listar as minhas fraquezas, os meus pecados, e falar com Deus sobre eles. E comecei a pedir ajuda para não cometê-los mais. E aí eu encontrei palavras como em Salmo 139, 24, que diz assim: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E outra em Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. As palavras têm muito poder. Poder de abençoar ou de amaldiçoar. Com palavras, podemos matar centenas, milhares de vidas, ou podemos trazer vida àqueles que se acham mortos, apenas são sobreviventes nesse mundo, mas ainda não sabem o que realmente é viver. E então, coisa linda, se você se sente da mesma forma que eu já me senti, espero que esse vídeo tenha ajudado você.
Busque a Deus. Procure nele forças para que o medo não invada seu coração, não atrapalhe a sua vida, mas que você possa perdoar aquele que te ofendeu e, sobretudo, perdoe-se. Siga em frente, porque é isso que Deus quer para você. Que você seja bem-sucedido em tudo que for fazer. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.